Não imiteis os hipócritas, porque eles falam e não praticam. É uma denúncia grave que Jesus faz no Evangelho de hoje. Nós não podemos justificar os nossos atos a partir dos erros de outras pessoas. Nós precisamos nos deixar guiar por aquilo que é o correto, por aquilo que é certo, por aquela voz que grita na nossa consciência apontando o caminho a seguir. Quantas vezes nós encontramos pessoas que vão justificar os seus atos dizendo assim, mas todo mundo faz. Até mesmo virar as costas para o ensinamento milenar, para o ensinamento da igreja, dizendo, mas irmã Maria Raquel, hoje todo mundo faz. Eu me recordo então das nossas mães, quando chegávamos jovens com esses argumentos e elas nos diziam então, não é? Mas filho, filha, você não é todo mundo. De fato, nós cristãos precisamos estar conscientes. Nós temos uma bússola segura que nos orienta, a palavra de Deus. E ainda que haja uma multidão que não esteja seguindo a palavra de Deus, nós precisamos continuar fiel a esta palavra, porque ela é vida, porque ela é segurança, porque ela é proteção. Agora, a denúncia de Jesus no Evangelho hoje é ainda mais grave, porque ele está denunciando até mesmo o pecado, o erro das autoridades religiosas daquele tempo. E é uma palavra atual, porque assim a palavra de Deus ela é sempre atual. E nós podemos olhar para este Evangelho e começar então a julgar o outro, julgar as autoridades religiosas. Não é a intenção desta palavra. A intenção desta palavra, Jesus está dizendo, para além daquilo que eles fazem, observe o que diz a palavra de Deus. E se, apesar deles fazerem o que não é correto, se o que eles falam está de acordo com a palavra de Deus, obedeça, porque eles têm autoridade. E esse exercício da autoridade, se ele está conforme a palavra de Deus, se é conforme o ensino, o magistério, a tradição, deve ser observado, deve ser seguido. Então Jesus está dizendo, olha, Ele está falando conosco. Faça aquilo que você tem que fazer. Para além do testemunho ou do contra-testemunho ao seu redor, obedeça a palavra. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho hoje. Outra coisa também que o Senhor nos chama a atenção, não sejais hipócritas. Ele parte de uma situação que está acontecendo, mas para falar comigo e com você, dizendo, olha, não quero vocês procedendo dessa maneira. Aqui cada um faz um exame de consciência diante desta palavra. Não é um exame de consciência, não é do que o outro está fazendo. Posso examinar a consciência do outro. E tampouco Jesus está aqui fazendo com que nós julguemos a atitude dos outros, numa atitude de condenação. Mas está dizendo, à luz disso aqui que eu estou apontando para vocês, que está errado, eu quero que vocês examinem a consciência de vocês. Porque quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. O maior dentre vós seja aquele que serve. O Senhor está nos chamando a atenção hoje. E muitas vezes pode ser que nós estejamos buscando justificativas no erro dos outros. Isso é muito grave. Eles responderão pelos seus erros. Mas nós responderemos pelos nossos. Eu tenho meditado muito, ultimamente também, essa realidade. Nós não temos como controlar o que o outro fala. Ainda que ele fale muitas heresias, muitas coisas que não estejam de acordo com a palavra. Mas o que eu posso controlar são os meus ouvidos. Né? Se eu não posso controlar o que o outro fala, eu posso controlar aquilo que eu estou ouvindo. Se eu não posso controlar o que o outro faz, aquilo que é exibido, não é, na TV, nos canais, mas eu sou completamente livre para controlar aquilo que eu vejo. Entende? Por isso eu sou responsável. Essa atitude então é minha, escutar, ver, por isso eu sou responsável. E é por isso que eu vou responder. Não vou responder pelo que o outro está fazendo, pelo que o outro está dizendo, mas eu vou responder pelo que estou ouvindo, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou falando, pelo que eu estou fazendo.
Eu sou responsável por isso. Quantas vezes pessoas que são ali abordadas, pegas numa situação errada, e quando são interrogadas vão dizer, mas foi fulano que me chamou, foi ele que fez. Hoje o Senhor está fazendo um chamado à responsabilidade. Sim, o outro chamou, mas você aceitou. Entende? O outro pode ter planejado tudo, mas você aceitou livremente. Você acolheu aquele chamado. Do contrário, se foi forçado, aí eu já não há como se falar numa responsabilidade. Mas se foi de maneira livre, sim, você é responsável por isso. E Jesus está então denunciando o erro dos fariseus e a partir desse erro nós podemos aprender. Não estamos aqui para acusar, para condenar o outro, mas para examinar a nossa própria consciência. Afinal, também é a nossa felicidade, é a nossa salvação que está em jogo, a minha, a sua. Rezamos para que o outro se converta. Mas precisamos ter a responsabilidade porque aqui está em jogo a minha, a sua salvação, a minha, a sua felicidade. Há um escritor que vai dizer, o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Essa frase é uma frase forte, que nós devemos levar assim para a vida. Aprendamos com o erro que Jesus menciona hoje aqui, o erro dos fariseus. Aprendamos com esse erro, não repitamos isso nas nossas vidas. Jesus está dizendo, não imiteis as ações dos maus, não imiteis as ações dos hipócritas, não imiteis. Agora, se aquele que está falando possui autoridade para falar, e se aquilo que ele fala está em conformidade com a doutrina, está em conformidade com o magistério da igreja, está em conformidade com a palavra de Deus, ainda que ele faça outras coisas, obedeça aquele ensinamento, obedeça aquela palavra. Porque estamos aqui diante de autoridades. Foram autoridades constituídas por Deus. É aquilo que Jesus fala a César. Não é? Quando ele diz, eu tenho o poder de te condenar, de te salvar, de tirar a sua vida, e Jesus fala, tu não terias nenhuma autoridade se não te tivesse sido concedida do alto. Então, a autoridade legítima, seja religiosa, seja civil, ela procede daquele que é o sumo, aquele que assume a autoridade, a suprema autoridade, o próprio Deus. Mas, irmã Maria Raquel, e como existem tantas autoridades fazendo coisas erradas, fazendo coisas indevidas, responderão diante de Deus. A falta de virtude, o pecado, confunde, desvia. O inimigo entra ali, mas mesmo assim, a autoridade ela procede de Deus. Aquela máxima que nos foi ensinada por Dom Bosco, falando aos jovens, né? Ao explicar o mandamento honrar pai e mãe e falar da importância de obedecer aos pais, ensinava assim, vocês devem obedecer aos vossos pais, a menos, não é? Com a única exceção, se aquilo que eles mandarem configurar um pecado, vocês estão dispensados. Isso se aplica a toda e qualquer autoridade. Devemos observar aquilo que nos é pedido. Devemos observar a orientação que nos é dada, a menos que aquilo que for pedido ou orientado configure uma ofensa a Deus. Nós estamos dispensados desse tipo de observância. Por quê? Porque a autoridade suprema é o Senhor. É Deus de quem procede toda a autoridade. Na hora que a autoridade, ainda que legitimamente constituída, ela rompe com esta comunhão, mandando aquilo que ofende o coração de Deus, ela já não está mais procedendo conforme a autoridade recebida. Ela já não age em nome de Deus, ela está agindo em seu próprio nome. Para não dizer, agindo em nome do próprio inimigo de Deus. Ela rompeu, ela não está se pronunciando em comunhão com Deus. Isso é muito importante. Extraemos então deste Evangelho
as lições que hoje o Senhor deseja, né, nos comunicar e que tanto nos ajudarão nas nossas decisões, no nosso proceder. Aquele que medita na lei de Deus, ele toma as decisões acertadas. A palavra vai dizer que o justo, ainda que caia, ele não ficará prostrado, ele será levantado. Ainda que venhamos a errar em algum momento, mas se o nosso coração está em Deus, seremos levantados, seremos erguidos pela força e poder dessa palavra. E hoje o Senhor está aqui respondendo a muitos corações, muitas pessoas que estavam inquietas com o proceder de outras ao seu redor, confusas por causa do proceder de outras ao seu redor. Ele está dizendo, olhe para o modelo, olhemos para Cristo. É Ele o nosso modelo. Olhemos para os santos, olhemos para a Santíssima Virgem Maria, olhemos para os eleitos de Deus, aqueles que já completaram a corrida e já venceram o combate. São esses os luzeiros, são para estes que nós devemos então volver o nosso olhar. Vamos então proclamar esta palavra que hoje está trazendo luz a muitas mentes que estavam aí confusas. Pessoas que chegam até mesmo a deixar a igreja, abandonar a fé. E quando você vai saber por quê, foi por causa do escândalo de um membro da igreja. Claro, isso é sempre muito triste, o escândalo de alguém. Né? Um testemunho, ele arrasta, mas um contra-testemunho, ele é terrível. Uma árvore que cresce de maneira silenciosa, mas uma floresta, aliás, uma floresta que cresce, não é? Cresce de maneira silenciosa, mas uma única árvore que cai faz barulho. É muito triste ver o escândalo de membros da igreja, de pessoas que estão, mas a nossa casa precisa estar edificada sobre a rocha. Pessoas nos inspiram no caminho, é verdade, pessoas que nos auxiliam, mas o nosso olhar está voltado para Cristo. O nosso olhar está voltado então para aqueles que já venceram o combate. De nossa parte, devemos rezar por essas pessoas e clamar também a misericórdia de Deus sobre nós, porque não somos melhores que os outros. Na verdade, nós devemos olhar para a queda dessas pessoas e dizer, Senhor, tende piedade de mim, porque sou pecador. Tenha misericórdia de mim, porque se o Senhor não me segurar com a tua graça, eu vou cair e será muito pior. Não somos melhores que os outros. Somos do mesmo barro. Podemos sim cair se procedermos da mesma maneira que eles provavelmente procederam, ou seja, não vigiaram na oração, na adoração, nos sacramentos. O inimigo entra sempre que a autossuficiência domina, a vaidade, né? O orgulho, não, sempre dependentes do Senhor. É bonito quando nós olhamos para o São Padre Pio e ele compõe aquela oração, fica Senhor comigo, porque eu sou fraca, eu preciso de Ti, fica Senhor comigo, para que eu não venha a Te trair, Padre Pio. Ou um São Felipe Neri, como eu mencionava outro dia, Jesus cuida do teu Felipe, porque senão ele pode te trair. Olha a humildade dos santos, e o Senhor está dizendo isso, o humilde será exaltado. Quando a pessoa começa a descuidar da sua vida de oração, quando ela começa a já não mais a buscar os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, ela está declarando, dizendo, eu dou conta sozinho. Olha como isso é sério. Quando você começa a descuidar da oração, quando você começa a descuidar da vida sacramental, você está declarando isso. Ainda que de maneira implícita, você está dizendo, eu dou conta sozinho. Eu não preciso da assistência de Deus. Eu não preciso dos meios que Ele dispôs para que eu possa estar vivo, ativo no combate. Eu tenho os meus meios. Eu me basto a mim mesmo. Olha que coisa grave. Então, o humilde, ele vigia constantemente. O humilde, ele vigia na oração, nos sacramentos. Porque ele sabe que se Deus não o sustenta com a sua graça, porque ele sabe que se ele não estiver ali constantemente bebendo da fonte, ele vai perecer. Ele vai cair porque ele não pode nada por si mesmo. Aquela outra passagem que o Senhor fala, o filho faz sempre o que vê o pai fazer. Né? Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos olhar para o Pai.
Nós precisamos olhar para Deus, para o Senhor. Ao mesmo tempo, queremos rezar também por todas as nossas autoridades religiosas, em primeiro lugar. O quanto são tentadas, o quanto são violentadas, precisam da nossa oração, do nosso sacrifício. Homens que se sacrificaram, que renunciaram também para estar ali na vinha do Senhor e são odiados por Satanás. Precisam da nossa oração. Precisamos rezar também por todas as autoridades civis. Quanto nós precisamos rezar para que o Senhor nos dê governantes segundo o seu coração. E para que estes possam permanecer segundo o coração de Deus. Que o poder não mine os seus bons propósitos, mas que compreendam que a autoridade que lhes foi confiada é serviço, é sempre serviço, e que prestaram conta ao Senhor, que prestaram conta àquele que é o soberano, o próprio Deus. Proclamemos esta palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Recomendemo-nos à Santíssima Virgem Maria, pelo poder que lhe concedeu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.